Olha-me só para este monitor, um monstro de 49 polegadas com ecrã curvo, OLED, QD, brilhante com umas cores brutais para quem faz edição de vídeo ou fotografia, com 240 Hz para quem gosta de fazer uns jogos, seja no teu computador ou mesmo numa consola em modo Picture by Picture ou mesmo no teu PC principal para jogos a sério. E se quiseres usar dois sistemas operativos em simultâneo, tu também podes até iluminar este gajo com os LEDs que já vêm incluídos. Está simplesmente top. Chama-se Philips Evnia Gaming OLED QD, mas existem várias versões, o link está lá em baixo. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. 6 anos depois de ter comprado o meu primeiro monitor Ultra Wide e ter substituído um setup na altura de 3 monitores, vou mudar para este monitor como meu monitor principal de edição e não só. E existem aqui coisas que eu sabia que eram boas, existem outras situações que eu não tinha ideia que eram tão boas. E apesar de ser um monitor direcionado para a malta do gaming, é o melhor monitor de edição que eu já utilizei até hoje. Vou substituir o meu monitor principal por este Philips, vou tirar aqueles dois que tem lá atrás que são usados pelo Daniel quando me ajuda a editar os vídeos e ele vai passar a editar no monitor Ultra Wide também. O tamanho é igual a este, mas não tem nada a ver. Sobra bem da espaço, Está fixe. Agora, sais daí. É uma coisa completamente diferente. Sim, o tamanho é igual, Mas a única cena que é igual é o tamanho, mais nada. A qualidade de imagem é brutal, meu. E esta não é má. Não, de todo. Atenção. Só que essa isso para uma comparação ainda mais justa, se tirarmos aqui a layer. A imagem está simplesmente brutal. As cores e contraste neste ecrã OLED QD, que é brilhante, mas tem esta camada anti-reflexo, que mesmo com luzes a incidir, não te faz confusão. Aliás, tu consegues comparar quando eu coloco aqui um portátil que é glossy ou brilhante também, não tem nada a ver a dispersão de luz do portátil com este ecrã que está aqui. E ao mesmo tempo ajuda com que as cores sejam mais vibrantes. Tem display HDR True Black, é espetacular para edição, jogos e consumo multimédia. A curva deste monitor é mais agressiva do que a do meu antigo e isto nota-se bem quando tu estás frente ao monitor em que tens uma imagem muito mais natural e muito mais uniforme e por onde quer que seja que tu vires o pescoço, a sensação que te dá é que a imagem é igual aqui, aqui e ali. E quando os monitores são mais abertos isso não acontece. Podes ajustar a altura, a inclinação e podes rodar na horizontal. Não vais poder fazer pivô na vertical, senão ele batia no teto. O suporte está top, mas já vamos chegar lá. Tem uma resolução de 5120 por 1440 com um aspecto de 32 por 9, ou seja, exatamente dois ecrãs de 27 polegadas cada aqui colados um ao outro. Com a resolução Quad HD, que é a resolução que a malta do gaming utiliza na maioria dos casos, ou seja, 2560 por 1440 vezes 2. Logo, se tu tiveres um ecrã para a tua edição de vídeo e outro com o teu jogo, está top. Tu podes até gravar o teu stream de um lado e estares a editar do outro. Eu pessoalmente prefiro o ecrã completo para edição, trabalho, multitasking, ter janelas abertas para isto e para aquilo, mas esse sou eu. Tu podes utilizar o modo Picture by Picture, em que colocas de um lado um computador e do outro lado outro computador qualquer. Aliás, a máquina pode ter o sistema operativo que tu quiseres. Eu utilizei com macOS, com Windows, com Android, com iOS, Samsung DeX, Huawei Harmony OS, Xbox e se quiseres até podes ligar uma Android TV. Podes também utilizar o modo Picture in Picture, em que fica uma imagem mais pequena no teu ecrã, com o teu sistema secundário, e podes optar por escolher entre 3 tamanhos diferentes, o pequeno, médio e grande. E depois podes escolher 4 sítios para colocar a imagem. Podes colocar no canto que te der mais jeito. Eu estou a usar com vários sistemas operativos e no modo Picture by Picture todos eles são espetaculares. Android, Harmony OS, o Samsung DeX e até Xbox. No entanto, se tu fores utilizar no modo Picture by Picture, por defeito, ele faz um ecrã ultra-wide. Então aí os sistemas como Android, iOS, Harmony OS e mesmo o Samsung DeX já não dão a melhor experiência. E isto mesmo que tu utilizes estes sistemas no monitor completo, porque a limitação não é do monitor, mas sim dos sistemas operativos que ainda não conseguem escalar bem
para estas resoluções que são muito brutas. E havemos de chegar lá com estes dispositivos todos, mas ainda não é hoje. E se me perguntar se eu preciso mesmo de utilizar o meu telefone com esta resolução toda, não. Dá jeito em utilizar em metade do ecrã? Sim, para algumas situações sim. Se tu tens uma câmara de gravar, tal e qual como esta que está aqui, que grava em 10 bit e queres utilizar para tirar o máximo partido das cores no teu monitor, este que está aqui consegue 10 bit. Acreditas que uma das coisas que me surpreendeu foi o som? Olha só, Este é o volume do portátil que está aqui. Queres saber quanta energia gasta Olha a só. tua máquina de lavar roupa? Louça, o micro-ondas, quanto gastas em cafés Esquece. tirados por ti? Ou se fores mais daqueles de fazer chá, enquanto fica esse chá? Que brutalidade de som, mano, no monitor. Frigorífico. Vamos fazer uma comparação um bocadinho mais justa. Vamos utilizar estes monitores que estão aqui, que não parece nada justo, com o som do monitor. Ligar e desligar Isto que à está aqui distância, a tua vai sair energia destes com o teu monitores aquecedor. e eu vou controlar o Queres volume saber aqui. Quanta energia gasta a tua máquina de lavar roupa, Ok. louça, o micro-ondas, quanto gastas em cafés tirados por ti? Ou se fores mais daqueles Está de no fazer máximo, chá, enquanto som fica brutal. esse chá, qual o consumo de... Basta ligares a tomada numa ficha elétrica, abres a aplicação Shelly e automaticamente vai detectar a tomada Shelly Plug M. Fazeres uma torrada, utilizar a air fryer, o frigorífico, até do teu termoacumulador ou termosifão. Queres poder programar ou então carregar, escolhes adicionar e em alguns segundos ela faz o processo de se Isto é ligar o à som tua do rede monitor. Wi-Fi. Onde é que tu notas a diferença? Vê lá se adivinhas. Close till I get up. Time is barely on our side, on our side. I don't wanna waste what's left. Olha, um abuso. Pá, top, top, top. Não estava à espera. Não estava à espera. Estou à espera de outras cenas. Do som, não estava. Tu olhas para as especificações e já ouviste som de televisões e de monitores. Este que está aqui tem um som mesmo top. Não se compara com uns monitores de som dedicados, não no volume, porque aí consegue-se comparar bem. Perdes um bocadinho nos graves, mas tipo, se não tiveres a comparar com nada, não te vais a perceber. O menu do monitor é bué simples de utilizar. Tens 7 abas diferentes. Mostra a informação da resolução, atualização, outras informações. Está muito fixe mesmo. Tens ali opções de imagem com 12 modos diferentes para tu escolheres aquilo que te apetece, conforme o que gostares mais e aquilo que tiveres a fazer. Modo jogador com opções para Nvidia e AMD e algumas opções para melhorares a experiência de jogo, como Crosshair, o Stark Shadow Boost ou mesmo o Smart Sniper. Tens as opções de Ambiglow, que é esta luz LED que está aqui atrás, com 7 modos de luz, entre o Static, Breathing e outros. Podes mudar facilmente as cores que tu queres, quais as zonas em que queres que acenda e que apague, a intensidade de luz, velocidade da animação que tu escolhas, ou seja, já alguma vez tu gastaste dinheiro, tal e qual como é para colocar LEDs na parte de trás do monitor. Aqui não precisas. Para mudarmos as opções do menu, tens aqui este botão na parte de trás. No entanto, se não te apetece chegar lá, tu podes utilizar o comando à distância que muda facilmente o volume, a intensidade do brilho do monitor, atalho para o menu do monitor, atalho para a escolha do tipo de imagem com botões direcionais, escolha da fonte e desligar. E parecendo que não, dá bem jeito, porque no meu caso eu tenho o monitor mesmo ali encaixado no setup, já estive ali a tirar as medidas e colocar a mão aqui atrás, tipo, não é a coisa mais simpática. Então, comando à distância, tchanã. A montagem, olhando para ele assim de repente, quase que te assustas, mas é fácil, o monitor é grande, tem 49 polegadas, são cerca de 125 cm, então a caixa é um bocadinho maior, mas eu sozinho dou conta do recado, portanto tu também consegues. A caixa é grande, mas o gajo até não é assim muito pesado. Do not open. E este é uma doidice. Não há nada de errado com aquele monitor, mas em 6 anos há muita coisa que aparece e... Yeah. Traz cabos USB tipo C, DisplayPort, HDMI, USB tipo A para USB tipo B, porque ele também tem um hub USB. Significa que vais poder ligar diretamente dispositivos ao monitor em vez de estares a ligar ao teu computador. Traz também o cabo de alimentação, o comando e 2 pilhas. Até as pilhas do comando são Philips e a chave que vem incluída para tu parafusares aqui uma cena, que uma chave Philips, gostei do pormenor. Está gira, branquinha, com estas pintas, top na secretária branquinha. Se for castanha também não fica mal, mas olha lá. Oi, que bonito mesmo. Se quiseres montar num suporte de parede, basta colocar este, até parece fácil. Difícil não é.
13 minutos. Achava que foi só piada, mas as pilhas está muito giro. Este suporte tem duas partes. O braço, que é este que está aqui, é bué forte, é pesado, tipo isto não mexe, é todo metálico e tem esta base em forma de V, que tem esta textura muito gira, branca, com uns salpicos de várias cores, dá-lhe um toque espetacular. E na parte de trás ele é todo branquinho e depois tens aqui os LEDs. Depois basta enroscares aqui a base no braço, encaixar no monitor e se quiseres podes usar este adaptador de montagem VESA caso tu queiras pendurar na parede em vez de utilizares o stand. Aqui no suporte, depois da parafusado, já podes levantar e colocar em cima da tua secretária. Sacas o esferovite, sacas aquele papel de proteção, depois que louco, meu. Que doido isso, o gajo está mesmo giro, meu. Tão louco, meu. Tão louco. Ui. Outra coisa que está brutal é o anti-reflexo. Eu estava à espera que fizesse um trabalho fixe, mas o anti-reflexo foi das coisas que me surpreendeu também. Quando tu olhas assim de lado, parece quase um espelho e aparece bem reflexo, mas quando tu estás de frente para o monitor, ele faz um trabalho tão fixe que os reflexos quase que desaparecem e eu estou a utilizá-lo já há 2, 3 semanas, a experiência tem sido brutal. O melhor exemplo que eu te consigo dar, se calhar, é aquela imagem que eu coloco aqui um portátil ao lado e comparo os dois aqui a apontar para um destes holofotes com cerca de 5.000 lumens cada um. E tipo, este consegue praticamente apagar o reflexo. É espetacular. E é claro, quando tu estás em frente a ele, a experiência é brutal. E eu não estava mal servido com o monitor que eu estava a utilizar. Tanto é que eu vou continuar a utilizar, não para mim, mas para o Dani. Só que tu experimentas uma cena destas 6 anos depois, é um bocado mais barato do que aquele que eu comprei há 6 anos atrás. Em termos de tecnologia, esquece, dá 10-0 e a experiência tipo, e depois já não queres. É mesmo aquelas situações que tu experimentas e depois já não queres outra coisa. O meu Mac Studio com o M1 Max, que é a máquina que vai estar mais tempo ligado aqui, consegue suportar um máximo de 165 Hz através da porta DisplayPort. No entanto, o meu Mac Mini M4 Pro suporta 240 Hz. E se tu utilizares um PC com uma gráfica dedicada, facilmente chegas lá também. E apesar de eu não ser aquele jogador como tu sabes, porque para além de não ter tempo, se calhar eu não tenho muita paciência, mas consigo apreciar os bons gráficos de um jogo. E a experiência, tipo, esquece. E se tu costumas ver multimédia, quer sejam filmes ou séries, no monitor que tu utilizas no teu escritório, então vai ser top como tu imaginas. E se for conteúdo 32:9, que é muito raro, que ocupa o ecrã todo, tu até te vais babar. Eu fiz aqui uma série de testes para poder partilhar contigo alguns segundos. Liguei luzes, desliguei luzes para conseguir passar e para esse lado as cores, o contraste, olhando para os pretos, olhando para as sombras, para ver se conseguimos tirar aqui alguma coisa menos boa de imagem. É uma cena espetacular. Tu vais-te babar, mas eu fartei-me de babar olhar para vídeos que no dia-a-dia não têm interesse nenhum, mas quando tu agarras num vídeo para editares, por exemplo, ou numa fotografia, ou outra situação qualquer, a experiência é espetacular. Se fores olhar para conteúdo 21:9, que esse sim já é mais comum, então vais ter aquelas barras pretas, e se for o convencional da TV, que é 16:9, como por exemplo este vídeo que eu estou a gravar para ti, 4K 16:9, é onde tu vais notar mais as barras pretas, que é o que acontece com qualquer monitor ultra-wide, mas mesmo com aquelas barras aqui de lado, o conteúdo é espetacular. É um monitor ultra-wide direcionado para a malta do gaming, que quer tirar o melhor partido do computador que tem num formato de imagem deste. No entanto, não conseguimos desassociar isso da edição de vídeo e fotografia, porque quase todas as características, à exceção da taxa de atualização 240, que é bué, são todas características que têm em comum. Tu queres umas imagens brutais, a saltarem quase do ecrã, tudo aquilo que nós vimos. Portanto, quer seja para jogos, quer seja para edição de vídeo ou fotografia, isto claro se tu andas à procura do formato ultra-wide. Até hoje, este foi o melhor monitor em termos de características e não só, em termos de experiência, com este formato que consigas utilizar não apenas para edição de vídeo e fotografia, mas também para jogos. Espero que tenhas gostado de conhecer o Philips Evnia OLED QD. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.